Agora, oficialmente, uma boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão. Para quem não me conhece, né, Aline, eu sou Letícia Halpe, sou diretora tesoureira, estou como diretora tesoureira do Conselho, e farei agora a apresentação das atividades que nós vamos ter hoje. Então, nós estaremos dando sequência às capacitações desenvolvidas para o ciclo de palestras do mês da mulher. Hoje, então, nós vamos abordar o quê? A saúde íntima feminina. Nessas palestras, então, vai ser debatido os principais cuidados com a saúde íntima da mulher, a importância da microbiota intestinal saudável, os riscos do açúcar no envelhecimento precoce. Destaque também para a importância do exercício físico regular, climatério e menopausa, sexualidade, dicas de leitura feminina. Então, assim, ó, com essa pandemia agora, a gente acaba fazendo exercício em casa, tem toda a disponibilidade do tempo, então, para fazer leitura. Vamos ficar, então, com um conteúdo maravilhoso, que eu sei que a Aline vai nos deixar, assim, ó, maravilhadas. Alguns recados, então, importantes, tá? Eu solicito a todos os participantes que coloquem seus nomes completos no chat ao lado, para que a gente possa fazer a conferência de quem está participando e depois também gerar os certificados que vai ficar disponível no acesso restrito, tá? Coloca o nome e o CRF. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones desligados, para evitar aqueles ruídos que nem a minha cadela agora. Informamos. Preta, gente, desculpa. Informamos que Deixa eu... A minha filha veio recolher ela. Então, a gente pede que fique desligado para que não ocorram essas interrupções, tá? Eu gostaria de informar, então, que a apresentação ela vai ser gravada e, a partir de amanhã, ela é disponibilizada no acesso restrito. Durante a palestra, anotem as perguntas, que aí, no final, nós vamos abrir para as dúvidas e a Aline vai fazer todos os esclarecimentos necessários. Então, agora, eu vou apresentar a nossa palestrante, a doutora Aline Gutierrez. Ela é farmacêutica, especialista em farmácia estética e farmácia magistral. Ela é diretora e fundadora da Skin Cursos, é presidente do GTT da farmácia estética do Conselho em 2019, quando nós tivemos uma demanda bem grande de trabalho aí, né, Aline? Foi. Presidente, e ainda a luta continua. Continuamos. Ontem eu falei com o Everton, então já... Estou acompanhando isso, e a gente tem que passar uma atualização para os colegas da estética, mas isso aí aí depois a gente vê no momento. Também ela foi vice-presidente da Comissão de Farmacêuticos Estetas do Rio Grande do Sul em 2015, 16 e 17. É escritora de capítulos de livros, membros da Abrof. Isso que a Andréa, Aline... Abrahoff. E a Chay me pediu para cortar o meu currículo, acabou que a Letícia vai ler todo. Mas, claro, como é que a gente não vai apresentar, né, todo esse know-how que a gente tem aí? Pioneira em farmácia estética no Rio Grande do Sul. É palestrante de vários congressos de estética e farmácia. Pioneira na técnica e no curso de estética íntima. Desenvolveu o método Aline Gutierrez de estética íntima. É docente de diversas pós-graduações no Brasil, de cursos livres e de extensão, tá? Ela foi indicada como educadora no ano de 2017, no Congresso Internacional de Estética em São Paulo. Atuou por mais de 15 anos, né, com o umbigo ali na bancada, em farmácia magistral, né, Aline? E dali a gente traz... duas magistral e mais uma drogaria. A farmácia Empório farmacêutico. Já ralei muito umbigo no balcão, fazendo creme. E aí a gente sabe, depois agora tu ensina como aplicar, né? Pois é. Aline, então a gente agradece a tua presença aqui conosco.
Um obrigado também a todos os participantes e ressalto que teremos também mais qualificações importantes no mês de março, né? Então acompanhem lá no nosso site, nas redes sociais. E a gente deixa um convite para que participem de todas. Aline, a palavra é tua. Tá bom, obrigada. Então, beijo, vou desligar o microfone para não atrapalhar mais. Tá bom. Então tá, pessoal, boa noite, muito obrigada pelo convite, a Chay aí que entrou em contato comigo já faz um mês, mais ou menos, né, Chay? Quero agradecer aí a toda a diretoria, eu e a Chay discutindo o tema e o que nós vamos abordar, e vamos falar disso, e vamos falar do que, né, Chay? Foi muito boa essa nossa interação, a Chay é maravilhosa aí, a Chay, a Diana, toda a equipe, né? A nossa comunicação é muito boa aí no conselho, e obrigada a todos os diretores, né, Letícia, Anaí, Silvana, Tarso aí, que moram no meu coração, eles sabem disso e sabem que podem contar aí sempre comigo. Vamos falar um pouquinho, né, do assunto íntimo da mulher, né, vamos homenagear aí as mulheres nesse mês de março, falando, né, vem aí vários ciclos de palestra falando sobre sexualidade. Ontem acho que teve florais, né, e a gente está falando aí tudo a respeito, tem sobre anticoncepcionais também, né, se eu não me engano eu dei uma olhada, alguma coisa assim sobre os hormônios também. Então, assim, eu acho muito importante o Conselho se preocupar com nós, mulheres, que estamos ali trabalhando, como conhecimento para a gente e também como a gente vai aplicar isso no balcão, né? Isso é muito importante, porque são várias dicas que a gente vai poder, o quê? Aproveitar tanto no balcão, como nas nossas prescrições, como lá na estética, né? No hospital. Então, a gente vai usar esse ciclo de palestras falando sobre as mulheres, né, para o nosso currículo e também aí na nossa prática clínica. Então, vou colocar aqui a apresentação, qualquer coisa a Chay vai me orientando. Opa, começou de trás para frente. Tá ok aí, Chay? Certinho, abriu. Tá. Então tá, eu tô pelo outro computador aqui, a Maria Paula botou um computador secundário aqui para poder eu conseguir visualizar vocês. Então tá, a Letícia já me apresentou, para quem quiser me seguir aí no Instagram, pode virar aí o QR Code, vamos fazer a nossa propaganda, né? Podem virar aí o QR Code aí do celular, daí já começa a me seguir lá no Instagram. Para quem ainda não segue o Conselho, por favor, vão lá seguir o Conselho também no Instagram, no Facebook, pessoal. Depois vocês ficam reclamando que não tem informação, tá tudo lá, né, Letícia? Tem que ir lá seguir o Instagram, prestigiar aí o nosso Conselho, né, de Farmácia aqui do Rio Grande do Sul. Para quem quiser também me seguir, tem lá mais um pouco de conteúdo, eu prezo muito por esse conteúdo feminino, então eu trago muito essas questões femininas, de sexualidade, da estética, sempre abordando, né, o nosso eu feminino aí. Então tá, vamos falar para a gente começar aí o nosso assunto, vamos falar um pouquinho sobre sexualidade antiga, de onde é que vem a sexualidade, né, como é que ela era encarada nos nossos antepassados, né? Na época egípcia, né, a sexualidade, as mulheres apresentavam a sexualidade aos homens, então não tinha tanto tabu, então as mulheres, elas eram bem mais dispostas e os homens viam isso, né, de uma maneira muito bonita, né, então a mulher podia demonstrar a sua sexualidade ao homem. Já na China, né, a China veio todos os livros de sexualidade, ele vem daí da China também, né, e eles tinham relações não pelo prazer, não pela maneira reprodutiva, né, e sim pelo prazer. Tanto que os homens chineses, eles tinham mais de uma esposa, então eles tratavam realmente essa sexualidade como uma maneira de prazer, de apreciar, né, e eles buscavam o prazer tanto feminino como masculino. Isso é muito importante porque a cultura vem modificando, pessoal.
Já na Grécia, não, o prazer da mulher, ele era um tabu, a mulher não podia sentir prazer. A masturbação, né, o conhecimento do corpo da mulher, ela era desaprovada. E na Grécia, as mulheres, elas serviam como troca, como moeda de troca. Então, a mulher tinha que estar lá virgem, não podia sentir prazer, ela era vendida, a virgindade valia muito, e a mulher não podia se tocar. Olha só, né? A masturbação, ela não era aceita. E essa cultura da masturbação não ser aceita, não ser desaprovada, por ser desaprovada, por incrível que pareça, eu que trabalho muito com estética íntima, eu que trabalho com sexualidade, eu tenho vários psicólogos e psiquiatras que me encaminham as pacientes justamente para poder a gente fazer o rejuvenescimento íntimo. E até hoje eu pego muitas mulheres que não se tocam, que não se conhecem, né, que não se masturbam, que não sentem prazer, justamente porque elas ainda têm um tabu de conhecimento do corpo. Então, isso é muito importante, pessoal, a mulher se conhecer, a mulher se tocar, né? Já que agora a gente está aqui com um canal aberto, falando sobre sexualidade, falando sobre a saúde íntima da mulher, faz parte da saúde íntima da mulher, a mulher se inspecionar, se tocar, até mesmo para saber, opa, eu tô com uma verruga, opa, eu tô com uma alergia. Se a mulher não se toca, ela não tem como inspecionar a área da genitália. Então, fica aí já, né, a gente já entrar no tema da sexualidade, essa questão aí do tabu da masturbação. Na Índia, né, a sexualidade, o sexo, o prazer, eles eram cultuados a um patamar religioso. Isso é muito legal. Foi aqui que começou a se escrever o Kama Sutra. Então, eles adoravam os deuses tendo relações sexuais, né? E isso até hoje, se a gente for pegar essa questão de energia, pensando já do lado holístico, né? O que é a relação? É uma troca de energia, né? Do yin e yang, e tanto que, se a gente for estudar bem mais a fundo, me parece, né, que a energia masculina que é depositada na mulher, porque a mulher é que recebe, né, a energia, ela fica reverberando até 6 meses. Então, isso é até para a gente pensar como é que eu quero o meu relacionamento, qual é o tipo de pessoa que eu estou me relacionando, que tipo de energia que eu quero para mim. Por quê? Porque a gente vai ter, durante 6 meses, essa energia que foi depositada do homem na mulher, ela ainda fica dentro da gente. Isso é muito legal e tem vários estudos falando sobre essa questão dessa troca energética. Nos tempos atuais, né, a educação feminina não apresentou muitas mudanças, exceto o direito de feminino de buscar prazer, do orgasmo e da felicidade sexual. E isso é muito interessante porque a Organização Mundial da Saúde já vê a questão de qualidade de vida, a saúde do indivíduo, a parte como um todo do indivíduo, a saúde sexual faz parte. A gente sabe, né, que uma relação sexual que não está boa em casa, que tem problemas, ela vai influenciar na qualidade de vida. Isso a gente vê até quem são as mulheres que são abusadas. Eu tive uma paciente que foi abusada há 20 anos maritalmente pelo marido. Então, como é que se apresenta essa mulher? Qual é o estado físico, emocional, mental, social? Como é que isso vai se apresentar para a sociedade? Que é algo que fica ali acontecendo em casa, que muitas vezes a gente não sabe, a gente olha para a pessoa e não sabe qual é o abuso que ela está sendo, o que ela está sofrendo. Então, isso é muito importante, tanto que teve a campanha, né, de mostrar a mão com um X vermelho nas farmácias, enfim, justamente para poder a gente ajudar essas mulheres. E a gente consegue, já tem estudos que dizem que mulheres
que não gostam do corpo, que não têm relações sexuais satisfatórias, elas apresentam um pico de ansiedade e depressão. Então, isso, para nós que trabalhamos com farmácia, com saúde, com medicamento, a gente sabe que muitos medicamentos antidepressivos, eles causam baixa no libido. Então, se essa mulher já não se gosta, se essa mulher já tem problema na relação, se ela já está depressiva, já tem dificuldade de libido, está menopausada, está no climatério, ela vai lá e toma antidepressivo. Ela tomando antidepressivo vai baixar ainda mais o libido dela, vai baixar ainda mais a vontade dela ter relação, e aí vai piorar o estado psicológico, estado biológico, e muitas vezes vai começar a entrar em atrito com o casamento. É uma faca de dois gumes, tá? Ultimamente, eu tô com 43 anos, e eu já estou procurando recursos justamente de reposição hormonal, né, averiguando tireoide, repondo T3, T4, repondo minerais. A gente vai falar sobre isso no decorrer aqui da nossa palestra, justamente por quê? Porque a gente sabe que a partir dos 40 anos começa a ter esse declínio de hormônio. A partir que começa a ter esse declínio, todo o nosso organismo começa a entrar em falência, né? Já começa a ter falência de óvulos, já não começa a produzir os hormônios adequadamente, e muitas vezes, né, alguns médicos, porque tem duas linhas aí de ginecologistas e de psiquiatras e de ortomoleculares, muitas vezes encaminha a mulher para um antidepressivo, afeta ainda mais o libido e a sexualidade dessa mulher, em vez de procurar, fazer exames, ver como é que está essa tireoide, ver se ela não está com falta de magnésio, ver se ela não está com falta de T3, porque provavelmente, muitas vezes, essas mulheres estão com o quê? Baixa hormonal. Não necessariamente ela está com depressão e com ansiedade. Ela está com baixa hormonal, e essa baixa hormonal que está ocasionando esses quadros de depressão e ansiedade. Então, isso, né, eu estudando, e faz muito tempo já que eu venho nessa busca dos hormônios bioidênticos de reposição hormonal por via tópica, eu estou muito focada nessa linha, né, que é uma linha que a gente vai tratar a causa para poder evitar e entrar nos antidepressivos e nos ansiolíticos. Eu não sou contra, mas a gente tem que averiguar, porque muitas vezes tem uma queda de cabelo, tem um aumento de peso, tem uma baixa de ferro, tem uma fadiga adrenal, tem uma fadiga emocional, e é por falta hormonal, não é por falta de um antidepressivo. Então, são vários fatores que a gente vai abordar hoje na nossa palestra, ok? Então, a Organização Mundial da Saúde já prevê como a saúde sexual um estado de bem-estar físico, emocional, mental, social, que está ligado, sim, à sexualidade e que vai influenciar aí, né, como a gente já fez um resumo, fatores biológicos e psicológicos. Autoestima e autoimagem. Como eu falei, mulheres com autoimagem. O que é autoimagem? A hora que eu me olho no espelho e não gosto do que eu vejo. Então, mulheres com autoimagem genital negativa, bom, eu olhei para o meu peito, vi que meu peito está caído, não gosto dele. Então, eu vou usar um sutiã na hora de ter uma relação. Bom, eu olho para a minha vulva e eu vejo que a minha vulva é escura, eu não gosto do que eu estou vendo, então eu tenho relação de calcinha. Isso acontece muito, tá, pessoal? Eu tenho muitos pacientes que elas têm relação de calcinha, que elas têm relação no escuro. Por quê? Porque elas não gostam do que elas estão vendo. Só que aí tem um outro quesito. A pornografia hoje está muito acentuada, né? Antigamente, ela era só a revista lá, Playboy. Hoje, com todo essa enxurrada, né, de virtual, então é muito Photoshop, são genitálias que não existem, que muitas vezes eu recebo uma foto, doutora, consegue me deixar assim? Eu digo, não, isso aqui é Photoshop, isso aqui não é verdade.
tá? Então, tem toda essa manipulação de imagem, e os homens ficam olhando aquilo e muitas vezes cobram as suas mulheres para ter uma vulva branca, clara, alva, sem pelos. Não existe, né? A mulher tá na produção hormonal, teve filhos, mulher tem pelos, mancha por uma foliculite. A gente sabe que quem já teve bebê sabe que na gestação o bico do peito ele fica mais escuro, a vulva fica mais escura, a linha alba fica definida. E quando a gente, depois que a gente tem o bebê, muitas vezes ela não retorna ao que era anteriormente. Então, tem essa cultura muito forte dessa pornografia virtual, que as mulheres sofrem uma pressão muito grande, certo? Então, mulheres com autoimagem negativa, que não se gostam, elas reportam quadros depressivos, de angústia em relação à vida sexual. Em compensação, aquela mulher com autoestima boa, que apresenta, que se gosta do que está vendo no espelho, ela apresenta o quê? Uma melhor saúde sexual, com isso, maior desejo, maior lubrificação, melhor satisfação e resolução. O que é resolução? É você ter orgasmos ou gozar na sua relação sexual, ser prazerosa. Então, a mulher que se gosta, que tem uma autoestima boa, né, e que gosta do que está vendo, ela acaba tendo o seu ciclo de resolução muito melhor do que as outras mulheres. Eu tenho vários depoimentos, né? Eu tenho o depoimento de uma paciente que dizia assim que ela adorava ter relação, né, de luz acesa e janela aberta, porque ela gostava do corpo dela. E ela não era uma mulher magra, né, com conceito esse definido que a gente tem. E era muito interessante que ela se aceitava com todas as imperfeições dela e que ela gostava de ter relação se expondo, né? Eu acho isso muito legal, pela parte, assim, de tu se gostar, de ser você, né, de mostrar, não, eu tô aqui, eu me aceito dessa maneira. Isso é muito interessante. A imagem genital, né, o Brasil é líder de cirurgias, né, para o rejuvenescimento da vulva. A gente tem aí as tendências de depilação brasileira, né, que é só no Brasil que retira todos os pelos pubianos. Isso vem vindo uma tendência e está muito forte, e hoje em dia, cada vez mais as mulheres estão retirando os pelos. Eu acho, né, a minha opinião, para quem tem foliculite, é a melhor coisa que tem, né, é o melhor tratamento. Para foliculite, para pseudofoliculite, é a remoção dos pelos. E depois a gente trata o quê? As manchas desta foliculite, dessa inflamação do folículo. Mas tem uma questão também de higiene, tá? Eu sou a favor, tá? As minhas opiniões aqui, eu gosto, eu vejo que é uma tendência muito forte. Eu tive uma paciente uma vez, ela veio para uma consulta totalmente cheia de pelos. E daí eu disse para ela chegou, acho que era umas 6 horas, e eu por avaliar, assim, eu não me importo muito com odores, né? E eu disse para ela, olha, tu vai ter que remover os pelos para poder eu te avaliar, para poder a gente fazer um tratamento. Quando ela chegou na outra semana, ela pegou e virou assim para mim, Aline, eu nunca mais fico sem me depilar. E eu olhei para ela, por quê? Porque o meu odor tá diferente, eu consigo me ver, eu consigo me tocar, e eu me redescobri tirando os pelos. E eu fiquei pensando naquele depoimento, ela estava escondida por detrás daqueles pelos, porque ela não conseguia se enxergar. Então, a gente foi apenas um toque, e aquela mulher já chegou com uma outra cabeça, né, já com uma outra mentalidade, já se gostando muito mais, justamente porque ela acabou removendo aí os pelos, né? Então, a gente tem uma exposição maior da área genital, né? Justamente essa questão toda virtual, os biquínis, as calcinhas, e a gente vê, né, nesse quadro que eu acho muito interessante, da evolução dos pelos, né?
enquanto a mulher foi retirando os pelos, os homens estão barbudos, né? Então, a gente tem aí o homem lenhador com másculo de barba, cavanhaque, que hoje em dia eles cultuam essa barba, né? A gente faz microagulhamento para crescimento do pelo na barba, para quem tem barba falhada e rala, e é muito interessante, né? Porque antigamente os homens não tinham pelos na barba e as mulheres tinham pelos na vulva. E hoje em dia houve aí uma inversão, né? Essa foto aqui é tradicional de todas as minhas palestras, porque fica todo mundo muito curioso, né? Chay, tu vai me sinalizando o tempo, por favor, tá? Senão eu falo até amanhã. Tá bem. Essa foto aqui, né, é de um livro, né, e as mulheres, elas sempre ficam muito curiosas. Ai, como é que é a minha vulva? Será que a minha vulva é adequada? Aline trancou o som. Como é que é a vulva coisa? Tem um questionamento muito normal, certo? Oi? Trancou o som. Trancou? Voltou já? Isso, agora voltou. Quando mudou pra genitália, Voltou? trancou. Agora voltou. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Tá travando muito, Chay, ou não? Não, só agora que travou. Quando passou para esse slide. Tá. Se travar de novo, tu me avisa, porque eu vi que a Maria Paula não botou o cabo da rede do celular, da internet, que daí eu coloco aqui o cabinho, então, que ela tá pelo Wi-Fi. Avisa sim. Bom, voltando então aí a nossa genitália. Nossa, quantos participantes a gente tá na aula, na palestra, Chay? Mais de 129? 146. Nossa, que maravilha! Que bom, que bom. Eu olhei pelo computador e pelo outro, tinha mais de 129. Então tá, genitália feminina. Vamos recapitular aí, né? Porque fica todo mundo curioso, como é que a genitália... Bom, cada uma tem a sua, cada uma com a sua particularidade, nenhuma é igual à outra. Isso é muito importante, tá? Não existe a vulva perfeita. Não existe. A gente não é simétrico, certo? Então, assim, se vocês me olharem, eu tenho uma sobrancelha mais arqueada que a outra. Eu não tenho botox, né? E então, se vocês perceberem, eu tenho uma maior que a outra. A gente tem uma mão diferente da outra. A gente tem um braço diferente do outro. A gente sempre tem um pé que vai inchar, que é um pouquinho maior que o outro. Por que a vulva tem que ser igual? Não é igual. Né? Então, eu já digo hoje, colegas, peguem um espelho e vão se olhar. Vocês vão se ver que não é igual e que tá tudo bem, e que tá tudo ok, e que é tudo maravilhoso, e que todas são lindas. É isso que a gente tem que entender. Não adianta a gente ficar buscando uma estética que, muitas vezes... nem condiz, né, com o nosso aspecto, com a nossa pele, com a nossa tonalidade, com o nosso fototipo. Eu digo assim, ó, se te incomoda muito, ok, vem para mim, vai para o colega, a gente tenta resolver. A Aline é uns pequenos lábios que são muito grandes, que me incomoda, que entra, isso é cirúrgico, vamos para um cirurgião, vamos para um ginecologista, cirurgião plástico. Tem que buscar o que te dá prazer, que tu te olhe e diga, nossa, eu tô bonita e eu gosto do que eu vejo. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, né, e é um dos meus discursos e não é discurso feminista, algumas me procuram para satisfazer marido, tá? Eu não gosto muito dessa questão de, eu estou vindo porque o meu marido acha que a minha vulva tá escura. Eu digo, poxa, garanto que ele não apara os pelos e vem te criticar tua vulva. Porque tem muito homem que é assim, que gosta muito de apontar e acaba pegando a mulher, muitas vezes, num período mais frágil, pega aí num climatério, pega numa menopausa, onde a pessoa já está, né, com
distúrbio hormonal entrando aí nos fogachos, já está com libido baixo, e ainda fica apontando certas coisas que muitas vezes não vai interferir na hora da relação. Então, eu gosto sempre de frisar, tu tá aqui, tu tá te cuidando, é para ti ou é para outra pessoa? Se é para outra pessoa, vamos repensar nisso? Porque se tu te acha que tu tá bem, por que tu vai fazer isso para uma outra pessoa? Né? A gente tem que fazer para a gente o que a gente gosta, o que vai fazer a gente feliz. E é isso. Eu olhei para minha vulva, gostei, é isso, tá tudo bem. Não precisa se comparar com outras mulheres. Quais são as principais disfunções sexuais, né? Isso acontece muito no balcão de farmácia, né, meninas? Geralmente a mulher chega querendo aí um lubrificante por não conseguir ter relação sexual, por ter um desconforto, às vezes elas têm vergonha de perguntar. Eu vi agora que tem alguns hidratantes também, que eu achei fantástico, né? Até indiquei para 2 pacientes, para poder fazer essa questão da hidratação do introito vaginal, porque o introito vaginal, ele envelhece. O que é o introito vaginal? É a vagina, né? Então, para a gente até botar as nomenclaturas, deixa eu pegar aqui, eu estou me olhando lá. A genitália é a vulva. O introito vaginal, que é a vagina. A gente acaba denominando como sendo vagina toda a área genital feminina, e não. É vulva e o introito vaginal, que é vagina. Então, essas nomenclaturas são importantes até para a gente poder conversar com o nosso paciente e dizer para ele, não, o que você quer? Qual é o seu desconforto? Botar nome aos bois, né? Usar as nomenclaturas aí corretas, até mesmo caso a gente precise aí conversar com o médico, né? Então, quais são as principais disfunções? Desconforto, dor, falta de excitação, de desejo, falta de orgasmo. Às vezes as mulheres até sentem prazer, mas não sentem orgasmo. Às vezes elas procuram um orgasmo vaginal e, na realidade, o que é mais fácil é um orgasmo clitoriano. E aí ela fica com aquele negócio na cabeça, com aquele desconforto, porque ela não sente orgasmo vaginal. E esquece do clitóris, que é muito mais fácil, que dá prazer tanto ou até mesmo igual ao vaginal, né? Então, essas questões sexuais femininas é muito tabu, a gente sabe disso. Isso vem desde lá da nossa infância, as nossas mães, né? E as nossas avós, e acaba vindo isso e fica ressonando, né? Por várias gerações. Quais são os motivos das disfunções sexuais? Emocionais, muitas vezes por traumas, por problemas vasculares, hormonal e medicamentoso, né? A gente sabe que corticoide atrofia a pele, que é um horror, né? Tanto a pele como um todo, como também a pele do introito vaginal, né? Ela acaba atrofiando, principalmente quem faz uso aí, às vezes, de corticoides para hemorroidas, né? Então, a gente tem que saber que hemorroidas, preciso trabalhar isso com proctologista. Por quê? Porque pode, muitas vezes, quando tem hemorroidas internas, ela acaba o quê? Dando eritema e dando coceira. E isso pode ser confundido como cândida. E aí tá lá tratando a cândida e não é uma cândida, é uma hemorroida. E essa hemorroida, quando tá mais inflamada, mesmo ela estando interna, né, e causando coceira, ela pode o quê? Manchar essa pele pelo atrito. Então, às vezes a mulher tá lá e acaba se coçando e pode ser aí uma hemorroida, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Secura vaginal, dispareunia, né, que é a dor no ato sexual, e o vaginismo, que a mulher contrai involuntariamente o introito vaginal e aí ela não consegue ter relação. Para vaginismo, a gente utiliza toxina botulínica, tá? Para justamente o quê? Coloca a toxina, trava aquela musculatura, relaxa aquela musculatura e ela consegue ter a relação. Na dispareunia, na dor, quando ela contrai muito e sente muita dor,
A gente também tem outros artifícios, tá? Como o pompoarismo, como as bolinhas de bem-o-ar, para justamente ela ir o quê? Relaxando essa musculatura, tá? Eu vou mostrar as bolinhas para vocês. Eu gosto muito de associar essa questão íntima com a aromaterapia, tá, pessoal? Gerânio, para quem me conhece, sabe que eu sou assim, ó, apaixonada pelo gerânio. Gerânio entra sempre nas minhas prescrições, tá? E as prescritoras, água termal de gerânio da WNF, eu nunca vi nada igual. O frasco grande é R$35 e é fantástico. E tu pode usar tanto na face como no corpo inteiro. O gerânio é um hormônio. Ele regula as taxas hormonais, ele diminui sintomas de TPM, menopausada, ele é para flacidez da pele, ele clareia, e a própria essência, o poder da aromaterapia do gerânio na mulher, ele é fantástico. Eu gosto muito de usar o gerânio com água termal de gerânio pós-banho, pós-higienização, tanto da face como do corpo inteiro. Gosto muito de máscaras de argila branca com gerânio para justamente revitalizar a pele e clarear a pele, tá? Eu uso no consultório gerânio óleo essencial para mulheres, principalmente quando ela chega assim muito para baixo, muito depressiva, já menopausada, eu gosto de usar o gerânio. Ylang-ylang, tá? Para aquela mulher que não tem desejo, não lubrifica, não seduz, tá frígida, a gente usa o ylang-ylang, tá? O ylang-ylang, ele é um afrodisíaco natural, né? Então, o que eu gosto de recomendar aí para as minhas pacientes? Pega na farmácia de manipulação um sprayzinho com álcool de cereais e põe ali 20, 30 gotas de ylang-ylang. Pessoal, quando eu falo de aromaterapia, eu falo de óleo essencial, puro, não falo de essência, tá? Para a gente ter todos os poderes da aromaterapia, eu preciso trabalhar com óleo essencial, tá? Daí tem aí da Terra, WNF, Essência, tem várias marcas aí que são ótimas. Eu, particularmente, gosto muito da WNF, tá? O cultivo deles é fantástico, ele é farmacêutico também, o proprietário lá da WNF. E aí você faz um spray de ylang-ylang, tá? Na hora que for arrumar a cama, borrifa nós ylang-ylang. Vai dormir, vai arrumar a cama, tirou a colcha, borrifa ylang-ylang novamente na cama e no quarto, para justamente o quê? Te ajudar a despertar o desejo sexual, tá? Isso é muito interessante para a gente trabalhar aí com as mulheres menopausadas ou com as mulheres, né, aí como um todo, que fazem uso de anticoncepcional. A gente sabe que o anticoncepcional, a mulher acaba não ovulando, ela não se conhece e o desejo sexual muitas vezes baixa, principalmente quando tem a dobradinha antidepressivo, ansiolítico e anticoncepcional, que a grande maioria das mulheres utiliza. Eu, Aline, eu tomei acho que um mês na minha vida anticoncepcional. Eu não posso, eu vomito, passo mal. Para mim, a melhor opção foi o DIU de cobre, né? Então, toda a minha vida aí, eu uso o DIU de cobre e como a minha opinião, assim, é fantástico, porque tu acaba te conhecendo. Tu sabe quando tu tá ovulando, tu consegue ver o muco, né? Tu sabe quando tu tá na TPM. Então, é importante a gente aí se conhecer. Quais são as principais queixas, né, das mulheres? Principalmente quando a gente começa a entrar aí climatério e menopausa, né? Começa a vir quem? Flacidez cutânea genital. Então, a flacidez dos grandes lábios. Ou então o quê? A atrofia desses grandes lábios. O que é atrofia, Aline? É quando ele invagina os grandes lábios. A vulva, eu peguei de uma paciente, a vulva parecia de uma menina, né? Porque ela ficou flácida, murchinha, e ela entrou os grandes lábios, parecia de uma criança, né? E isso incomodava muito ela.
porque ela ficou totalmente atrofiada. Essa queixa dela veio depois que ela fez rádio, tá? Ela teve um câncer de pele, teve que fazer rádio, e aí, acho que ela fez radioquímio, ela tirou no rosto. Oi, Aline, teu microfone ficou no mudo agora. Pode ligar ali embaixo, sabe? Que tem que sair, tem uma câmera e tem um microfone. Chay, continua. Voltou. Tá, não, eu usei o outro, mas esse aqui tá ligado. Esse ficou com microfonia. Tem que ser o teu. Tenta com o outro, eu vou desligar aqui para ver se vai dar. Só um pouquinho. Chay, não. É que tu desligou o meu, vê se tu consegue ligar. Não, eu não consigo. Daqui. Só tem o poder de desabilitar. Quem tem que ativar é tu, Aline. Tem que ser contigo, Aline. Aí se desligou. Aí. Deu. Perfeito. Voltou? Voltou. Deu. Onde é que eu pego? Hipercromia. Pessoal, então, assim, é muito importante isso chega no balcão de farmácia, tanto no magistral como lá na drogaria. E uma das coisas que eu sempre acabo pegando é o bom e velho Latriluma, né? Aquela nossa combinação de hidroquinona, ácido retinóico, dexametasona, né? Fórmula de Kligman. Não dá, pessoal. Hidroquinona, ácido retinóico não combina com hipercromia da área genital, tá? Então, é uma das coisas aí que a gente precisa começar a cortar no balcão, por quê? Porque é uma área quente, úmida e de atrito. Se eu coloco um ácido retinóico, ela vai ficar em carne viva. Se ela ficar em carne viva, com muito eritema, né, e com muito edema, e vai coçar, que a gente sabe que o ácido retinóico coça, o que vai acontecer? Vai piorar essa mancha. Então, a gente tem que entrar com quem? Ácido mandélico, a gente tem que clarear com ácido cógico, a gente tem que usar antioxidante, né? Eu gosto muito aí do ácido ferrúlico. Para mim, ácido ferrúlico, ele é maravilhoso para a área íntima. A gente tem que pensar que eu não posso agredir essa área, porque ela já está escurecida. Eu já tenho uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Se eu continuar inflamando essa área, vai piorar essa mancha, tá? Eu gosto, então, ácido mandélico, ácido cógico, as nanossomas dos fatores de crescimento, aquela TGP2 peptídeo. TGP2 peptídeo, para o pessoal da manipulação, é fantástico, porque além de clarear a mancha, ela inibe o crescimento do pelo. Então, isso é muito... Só um minutinho. Oi, minha filha. Chegou um negócio aqui de volta onde? Guarda, minha filha. Tá. TGP2 peptídeo, né? Então, além de inibir o crescimento do pelo, ele também tem a ação clareadora. Isso é fantástico, por quê? Porque a gente acaba cortando aquele ciclo da foliculite, que é depila, inflama, ocasiona aí a foliculite ou a pseudofoliculite,
ocorre esse processo inflamatório, vai manchar a pele. A hora que a pele está começando a se recuperar, o pelo está crescendo, vai lá e cera novamente, ou então Gilete. Com a TGP2 peptídeo, a gente consegue o quê? Cortar esse ciclo, porque a gente age no clareamento e também na inibição do crescimento do pelo. Pegando em foliculite, pseudofoliculite, né? O que é pseudofoliculite? É o pelo encravado, é quando o pelo está por debaixo da pele. Ele ainda não inflamou. Vai a Aline lá com a unha grande, ou uma calça muito justa, coçou ali a coxa, inflamou o folículo, se tornou na foliculite, certo? Então, a gente precisa também entender o que é pseudo e o que é foliculite, tá? E uma coisa muito importante, bucha vegetal não dá, pessoal, para quem é aí da farmácia, e tem aí da drogaria, e tem pessoal da farmácia de manipulação que ainda indica muito a bucha vegetal. Eu sempre digo que bucha vegetal é a pior bucha, porque fica ali acumulando um monte de células mortas, fica dentro do banheiro com umidade, com calor, e aquilo vai e volta para a pele, às vezes, mais de um morador da mesma casa utiliza a mesma bucha, fica aquilo por meses, e depois reclama, ai, Aline, eu não consigo melhorar da foliculite. Justamente por quê? Porque utiliza bucha. Eu já peguei paciente que utilizava esponja de cozinha para desencravar o pelo. Não dá, pessoal. Tem que encaminhar para um profissional, para usar esfoliantes de grânulos, para fazer peeling de ácido mandélico, para poder o quê? Reduzir o extrato córneo e esse pelo ser liberado e não inflamar, tá? Continuando nas principais queixas que a gente tem, o excesso de pelo, vai para depilação, o excesso de pelo ocasiona aí a foliculite também. As mulheres têm rarefação de pelos, quando elas baixam totalmente lá, 4 anos após a menopausa. 4 anos após a menopausa, ela está zerada de hormônio, né? Caso ela não faça reposição. E aí começa a cair os pelos. Então, a gente tem rarefação de pelos, podendo ser implantados pelos na região da vulva. E eu vou mostrar para vocês muito curioso, que estão fazendo microblending na região da vulva. Eu achei fantástico, tá? Foi um domingo, foi um burburinho, saiu no Instagram e era vários alunos me mandando, prof, tu viu? E eu salvei ali 2 fotos que eu achei, assim, um trabalho belíssimo de quem fez. Gordura localizada no Monte de Vênus, né, que é aí a outra reclamação, né, tanto no homem como na mulher, porque a gente sabe que muitas vezes o homem não consegue nem visualizar o próprio pênis em função da gordura, né, que ele tem ali acumulada. Então, a gente sabe que removendo essa gordura, muitas vezes até o próprio pênis se torna maior, mas não, é só porque retirou realmente a gordura. E para a mulher também se sentir melhor, a gente tem aí a criolipólise para trabalhar com essa gordura localizada. Estrias, que acomete glúteo e seios, né? A cicatriz de episiotomia, que assim, eu vejo cada cicatrizes que eu digo, meu Deus, como é que fizeram isto nesta pessoa? Eu me lembro que até um tempo atrás, tinham feito até uma campanha. Então, para quem aí ainda não sabe, né, eu vi que tem uns meninos também, a cicatriz de episiotomia é o talho, né, que a gente dá, né, que é pro ladinho aqui, para poder, caso o bebê não consiga sair por parto, né, parto normal, às vezes vem muito grande o bebê, se faz o cortezinho da episiotomia. E muitas vezes esse cortezinho ultrapassa e acaba pegando na virilha, e às vezes até com short ele aparece. Então, tem como a gente tratar com microagulhamento. As cicatrizes de cesárea também tem como a gente tratar com microagulhamento com radiofrequência fracionada. Depois, a gente tem aí a boa e velha celulite, né? E as tatuagens, tá? Tem muita mulher que faz tatuagem na região da virilha, na região da vulva, e depois tem filho, faz uma cesárea e fica aquela tatuagem cortada, ou então engorda muito e depois emagrece, o efeito sanfona, e aquela tatuagem fica totalmente
irreconhecível, né? Eu sempre digo, às vezes vai tatuar uma borboleta 10, 12, 15 anos depois a borboleta se transformou no dragão, né? E aí a gente já não quer mais aquela tatuagem. Eu já vi gente tatuar o nome, sigla do marido, depois se separou e quer tirar, e por aí vai, né? Como é que se dá o envelhecimento genital e ovariano? Sim, os ovários envelhecem. Sim, a genitália envelhece, né? E como eu falei, a partir dos 40 anos, a mulher já começa a dar os primeiros sinais do envelhecimento ovariano. Muitas vezes elas não se preocupam, muitas vezes elas não se ligam os pontinhos, como eu falei para vocês, às vezes acha que é uma ansiedade, acha que é uma depressão, e na realidade não é. Na realidade pode ser um distúrbio da tireoide, pode ser uma fadiga, né, dos hormônios. A mulher que tem muita TPM, né, a gente sabe que tem uma baixa de progesterona, ou então um excesso de estrógenos. Então, a gente precisa o quê? Contrabalancear, para justamente a gente não sofrer com os sintomas da TPM. Mulher com TPM, muita TPM muito, muito forte, com mudanças de humor, é a progesterona que está baixa, tá? Então, a mulher não consegue dormir, não dorme direito, baixa a progesterona. Não dorme direito, não produz melatonina, não regenera, não fabrica antioxidante, e aí acaba depois influenciando na TPM. Envelhecimento aí ovariano. Então, essa questão toda da diminuição dos hormônios na menopausa, a evolução das estruturas, por quê? Porque a gente começa no climatério, sobe estrógeno, e muitas vezes começa a baixar a progesterona. Daqui mais um pouco, na hora que ela menopausa, o que acontece? Ela cessa a produção de estrógeno. E aí é que a mulher acaba tendo, né, perda de massa muscular, ela acaba tendo maior flacidez, as estruturas genitálias perdem a elasticidade, né? E a gente tem como tratar isso, tá? Então, o introito vaginal, a vagina, ela fica o quê? Encurtada, ela fica estreita e ela fica sem elasticidade, certo? Justamente porque ocorreu uma diminuição da produção de colágeno. Então, o fibroblasto não produziu colágeno, certo? Então, ela fica encurtada, estreita e menos elástica. E aí vem com aquela questão, eu tô tendo dor na relação. Aline, eu não estou lubrificando. Sim, por quê? Porque todo o teu introito vaginal, a tua vagina, ela está envelhecendo. Como é que a gente vai tratar isso? Tá? A gente tem aí radiofrequência para justamente o quê? Estimular a produção de colágeno dentro do introito. Tenho também o laser CO2, vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho, onde vai o quê? Introduzir dentro do introito, tá? Uma manípulo que vai fazer o aquecimento dessa pele, que vai estimular os fatores de crescimento, vai estimular o fibroblasto a produzir fatores de crescimento para poder estimular colágeno, tá? A mesma coisa eu posso trabalhar na área externa da genitália. Eu posso trabalhar com radiofrequência nos grandes lábios. Então, eu chego lá numa temperatura de 39, 40 graus, fico, né, por uma quantidade de tempo em cada lábio, e com isso eu vou o quê? Oxigenar esse tecido, eu vou fazer com que o fibroblasto, estimular o fibroblasto pelo processo inflamatório que eu estou ocasionando no aquecimento, a produzir colágeno, tá? A pele fica áspera, por isso que é muito importante o quê? Hidratar a pele, hidratar a pele. É que nem rosto. Qual é o principal passo no skincare? Não é hidratação e antioxidante? E assim, olhar a pele da vulva. As pessoas esquecem de passar protetor solar na virilha e esquecem de hidratar a virilha.
Daí chega, ai, doutora, porque minha virilha está escurecida, porque está com aspecto assim, a gente passa a mão, está ressecada. Como é que eu vou começar um clareamento? Como é que eu vou iniciar um tratamento? Se a pessoa não hidrata essa pele e não toma água, pessoal. Água é importantíssimo, porque para qualquer procedimento eu preciso de água para poder fazer o aquecimento dessa pele, tá? Também eu tenho a diminuição da vascularização, por isso que é muito importante aí a gente manter a questão hormonal e procedimentos estéticos para justamente a gente formar aí capilares, né? E com isso manter essa vascularização. Essa vascularização também vai ajudar na lubrificação da mulher, aumento do flacidez, diminuição do volume, já falei, e redução da produção de suor, tá? E com isso, essa produção de suor, ela vem junto com diminuição da produção de colágeno e elastina, aumento do pH. Aí a gente vai entrar em quê? Microbiota, certo? Conexão intestino, cérebro, pele, tá? Se eu não tenho uma microbiota sadia, eu vou ter disfunções na genitália. Qual é ela? Cândida, né? A cândida aparece por quê? Porque eu tenho que ter um pH ácido na vulva. A partir do momento que eu tenho um aumento de pH no ambiente quente e úmido, a cândida se instala. E a cândida, principalmente a recidiva, ela não é da vulva, ela é do intestino. Então, eu preciso, na cândida, tratar quem? Intestino. Porque a mulher, muitas vezes, ela não sabe se limpar, né? O que ela faz? Toma 3, 4 banhos ao dia, porque, às vezes, ela não gosta do odor, tá? Eu já tive paciente que, assim, ó, ela se lavava com lencinho, porque ela não gostava do cheiro dela. E aí, ainda usava sabonete de lavanda. Eu disse para ela, teu marido não gosta de cheiro de lavanda. Tu tá tirando o teu cheiro específico. Como é que tu vai ter uma relação? Nós, seres humanos, somos animais. A gente precisa do cheiro das ferormonas para poder ter o acasalamento. Se você modifica o seu cheiro, se você utiliza muitos sabonetes que vão mexer no pH, você está criando um meio propício para a proliferação de cândida. Então, mulheres com cândida, a gente vai falar daqui mais um pouquinho sobre a microbiota, a gente tem que rever todo um contexto que tem por trás na mulher que tem cândida, principalmente aquela cândida recidiva. Então, a gente tem aí uma mudança na microbiota, uma mudança no ecossistema vaginal, a perda do cheiro da vulva, porque cada vulva tem o seu cheiro, e é normal, essas ferormonas são produzidas pelos hormônios, justamente para ter o acasalamento, o aumento do pH. Esse aumento do pH da vagina, ela vai interferir aonde? Na lubrificação. E se a mulher não lubrifica direito, ela acaba não tendo libido. Por quê? Porque ela se sente que está seca. Né? Então, eu sempre digo para as mulheres acima dos 50 anos que tem esse problema, ou até antes, que tem problema de lubrificação, usa um lubrificante. Tu tem que ter um lubrificante na mão justamente para quê? Para que tu não ocorra a diminuição do libido, para que tu não fique encucada com aquilo na cabeça. Tá? E com o aumento do pH, a diminuição do introito, essa perda da elasticidade do introito vaginal acaba acarretando o quê? Relações dolorosas, principalmente na menopausa. E aí dizem, idosos não fazem relação, não tem relação sexual. Isso é mentira, eles têm. Quem não tem é porque não se conheceu, é porque não teve o quê? Um respaldo, não teve ninguém que diga para ele, vamos fazer um tratamento, vamos fazer um laser, vamos fazer uma reposição hormonal bioidêntica tópica. Tem pessoas que não podem tomar via oral, mas pode fazer tópica, né? Para poder o quê? Equilibrar os hormônios, estimular a produção de estrógeno para poder lubrificar. Outra coisa, né, que eu tenho visto muito, a diminuição de testosterona, né? A gente sabe que dificilmente testam testosterona.
E eu digo, eu peço para as minhas pacientes, eu faço recomendação, eu peço T3, T4, testo, progesterona, eu faço encaminhamento para o gineco quando eu faço a avaliação, e eu vejo, porque eu peço os exames, e quando eu vejo que não estão pedindo, eu vou lá e peço todos os hormônios. A gente tem que testar a testosterona, pessoal. A mulher está lá fadigada, cansada, perdendo massa muscular, sem dormir direito. Como é que está a testosterona dessa mulher? Deve estar lá no pé. Como é que essa mulher vai ter saco para transar sem libido, sem testosterona? Não vai querer, ela vai querer chegar em casa, deitar e dormir. Então, isso faz parte da nossa assistência ali, né, na prática clínica, de o quê? Examinar os exames dessa mulher. Cadê a testosterona? E tá repondo testosterona. Eu não tô falando para todo mundo tomar testosterona, mas assim, ó, quais são os níveis de testosterona? Pode fazer uma reposição via tópica e dar uma condição de vida melhor para esta mulher, tá? Ainda tem muito preconceito, eu vejo, com a questão da reposição hormonal. E é vida para a mulher, tá? É vida, melhora o cabelo, melhora a pele, melhora a lubrificação, melhora a cognição, melhora a falta de memória, tá? Então, a gente precisa ver e averiguar e pedir nos nossos exames laboratoriais todas as dosagens de hormônio, tá? Causa das disfunções, das discromias, né? Então, a gente já sabe que o envelhecimento, ele causa aí o escurecimento da região da vulva, fototipos mais altos tendem a escurecer, predisposição genética, e deixa eu só fechar aqui que abriu aqui no outro, senão não consigo ver vocês. Aqui. Processos inflamatórios e mecânicos. Daí entra quem? A cera, tá? Cera. A cera é um crime. Por quê? Tu coloca lá na vulva aquela cera quente, certo? A gente sabe que altas temperaturas mancham. Aí você tem o quê? O atrito daquele puxão que aquela pessoa dá para remover o pelo. Não removeu, vai lá, gruda aquilo de novo e dá outro puxão. Essa tração, ela faz o quê? A flacidez da vulva. E outra, o atrito que ocasiona. E outra, remove extrato córneo, ela fica totalmente desprotegida, essa pele. Daí vai lá, passa um talquinho e coloca uma calcinha de renda por cima fazendo atrito. Então, a gente tem que repensar nisso. Se eu tenho uma ação quente, um atrito e uma remoção de extrato córneo, eu estou gerando um processo inflamatório. Quais são as consequências desse processo inflamatório? Mancha, flacidez, tá? Qual é a melhor técnica de depilação que eu vejo hoje? É um laser ou uma luz pulsada. Tem que fazer com uma pessoa qualificada, porque senão ela também pode queimar e também pode manchar. Eu já peguei, assim, de tratar, às vezes, alunos que me mandam, prof, queimei, de criar crosta, por quê? Porque a pessoa estava bronzeada, os parâmetros não estavam corretos do aparelho, ou então o aparelho estava descalibrado e acabou manchando essa pele. Mas ainda é a melhor técnica, tá? É a remoção dos pelos com luz pulsada ou laser. Eu ali ainda prefiro o laser do que a luz pulsada, porque o laser ele age muito mais rápido. Em 6 sessões, a cada 2 meses, a gente já acabou com o pelo, depois a gente só vai fazer o quê? As visitas a cada, as remoções a cada 6 meses, só para tirar aqueles pelinhos bem mais superficiais. Lâmina, né? Gilete, a gente sabe que também tem um problema aí, tá? Porque as pessoas deixam a gilete lá no banheiro e ela fica meses. Daqui mais um pouco, aquela lâmina tá o quê? Oxidada, né? E aí, o que acontece? Você vai lá e passa na vulva de novo. Então, ela já perdeu tanto o fio da gilete, como a gilete em si, ela já está enferrujada, ela está oxidada. Então, vai te trazer problemas inflamatórios que vão manchar essa pele. Roupas apertadas, né, pessoal? O atrito mancha.
Então, aquela calcinha, se você tá com a vulva escura, quer fazer um clareamento, está utilizando um clareador, você não pode usar aquela calcinha belíssima fio dental. Por quê? Porque você vai ter a tração desse fio dental constantemente entre a vulva, o períneo e o ânus. Você nunca vai conseguir clarear, porque você vai estar fazendo atrito constantemente. Então, o que eu recomendo? Dormir sem calcinhas, utilizar os clareadores noturnos, né? Então, toma o seu banho, passa o seu clareador e durma sem calcinha, para justamente o quê? A pele da vulva poder respirar, pessoal, tá? Porque senão tu usa um sabonete, absorvente diário, calcinha de renda que não transpira, calcinha de lycra, você acabou com a sua saúde íntima, tá? Então, calcinhas de algodão, tem calcinhas lindas de algodão, com fio que não é simples, que é com fio duplo, que não faz tanto atrito. A gente tem que pensar em coisas, em alternativas mais naturais. Deixa essa calcinha de lycra, deixa essa calcinha de renda para uma ocasião mais especial. Troque ela para o diário, para uso diário, por uma calcinha de algodão, tá? Fatores hormonais, a gestação, né, como eu já comentei, o bico do seio escurece, a vulva escurece, a linha alvo escurece, para justamente o quê? O corpo se preparar para receber o nenê. Então, é normal o bico do seio escurecer para justamente o nenê fazer a sucção, para proteger a auréola. A Aline, vai voltar ao normal? Alguns casos voltam ao normal, outros ficam levemente escurecidos. Nenhuma vulva é clara, pessoal, tá? Tu pode pegar a mulher mais loira que tem, tu vai ver a mais branca, ela vai ter no períneo, ela vai ter na região anal um escurecimento, e isso é normal, e tá tudo tranquilo, tá? Como eu já falei para vocês, exposição solar sem da virilha, sem protetor solar. Eu tinha uma paciente fantástica, né? Ela chegou e começou a fazer rejuvenescimento. Eu não sei se... Parou, Aline. Eu ia falar. Tá travando aqui para mim. Deixa eu mandar pelo WhatsApp para ela. Começou com a perna. Por quê? Porque ela mesmo ela estando interna... Aline, travou. Travou? Travou. Na virilha ali travou. Tá. Tu tinha começado a falar... Já destravou? Destravou agora, Ah, tá. Ok. Na virilha, né? A minha paciente veio para fazer rejuvenescimento e aí chegou na época do verão, ela me disse que ela ia tomar banho de sol. E ela toma banho de sol com a perna aberta, porque a virilha dela, ela gosta da marca do biquíni. Então, esse tipo de paciente, eu não vou ter resposta, eu não tenho retorno. Eu sempre digo para o meu paciente, 70% é tua responsabilidade, a minha é 30%. Por quê? Porque é tu que vai ficar contigo o tempo todo. Tu vai vir comigo aqui a cada 15 dias, a cada 20 dias. Então, não adianta nada você ir para o sol e ficar tomando sol na área da virilha sem protetor solar. Então, voltando, o sol é o maior causador do estresse oxidativo. Ele aumenta a produção de radical livre, ele envelhece a pele, tá? Então, não adianta nada tu te entupir de antioxidante se tu for para o sol, tá? Eu gosto de sol, eu sou uma pessoa que adora um sol. E eu vejo, a cada pós-praia, aumenta as minhas manchas. Principalmente no colo, né? Porque o sol é acumulativo, ele vai se acumulando e aí a gente vai pagando o preço conforme a gente vai envelhecendo, tá?
Eu gosto muito, eu não sei se alguém que alguma pergunta teve aí, eu gosto muito de trabalhar com antioxidante para quem gosta de se expor ao sol, para quem tem manchas na virilha ou melasma, né? Eu prescrevo bastante o Oliolá com Red Orange, tá? Para manchas. Ou então, Oliolá com Polipódium leucotomos, para quem tem problema aí de constipação, de desbiose intestinal. Eu gosto muito do Polipódio leucotomos. A gente tem que dar suporte oral e tópico de antioxidantes, certo? Falou em mancha, falou em exposição solar, tem que falar de antioxidante de uso tópico e uso oral. Então, hemorroidas, pessoal. As hemorroidas internas, elas acabam liberando uma secreção, e essa secreção, muitas vezes, ela dá uma coceira, certo? E aí a mulher acaba o quê? Coçando o períneo, coça a vulva, achando, às vezes, que é cândida, e na realidade não é cândida, ela é hemorroidas. Então, eu sempre digo, vamos averiguar, tá com coceira, recidiva, fez tratamento para cândida, não está sendo efetivo, procure um prócto. Por quê? Principalmente se você tem desbiose intestinal, se você tem constipação, geralmente as mulheres constipadas, elas têm hemorroidas. Então, precisa averiguar isso. É constipada, tem hemorroidas, elas podem, de repente, ser internas, e elas que estão causando essa coceira. Tá? Nessa microbiota, como a gente pensando, né? Travou, não? Deu uma travada, agora tá travando. Tá me escutando? Tá travando. Não, tá. Quanto tempo? Travou, né? Travou. Tá, para um pouquinho que eu vou ver, eu vou engatar esse cabo aqui e ver se ela melhora. Você vê. Então sai, mãe. Deu. Melhorou, Shine? Sim. Tá. Então, essa mulher constipada, ela fica lá, as fezes fermentando no intestino, criando bactérias nocivas. Ela sai pelo ânus, principalmente se essa mulher não se limpa direito. Então, ainda tem mulheres que limpam de trás para frente. Ou então, caso faça uma higiene, né, mais precária, vamos dizer assim. E aí fica com resquícios de fezes e fica a calcinha indo e vindo. Geralmente, a cândida, ela é proveniente do intestino, tá? Para quem tem desbiose intestinal, eu sempre recomendo pool de lactobacilos. Então, uma cápsula em jejum, né, pela manhã, para justamente a gente repovoar esse intestino, porque se a cândida é recidiva com muito prurido, né, ela é proveniente do intestino. E tem que tratar o marido, tá? Então, a mulher, às vezes, só a mulher se trata. Não, tem que tratar o marido, porque a gente sabe que é uma contaminação cruzada. Às vezes, a gente trata o marido, chega em casa, lá, trata a mulher, não tem relação com preservativo e acaba fazendo aí uma contaminação cruzada. Durante o período que a mulher está com cândida, tem que usar preservativo, tanto, né, na relação, o homem tem que usar preservativo durante todo o período aí do tratamento. Isso é muito importante, tá? Outros tratamentos estéticos que a gente tem aí, luz pulsada, laser, peelings, radiofrequência, criolipólise, vou passar rapidinho. Cirurgias, tá? A gente pode fazer a correção dos pequenos lábios, dos grandes lábios, aí com a labioplastia. Podemos fazer o perineoplastia, que é justamente o que? O estreitamento do introito vaginal, ou então a sustentação dos órgãos. A gente sabe que, né, com o envelhecimento, o que acontece? O nosso períneo, ele acaba ficando flácido e os órgãos começam a cair e pode ocorrer o quê? O prolapso.
que é o prolapso? É quando a gente consegue observar os órgãos saindo pela vagina. Então, a gente consegue o quê? Fazer uma perineoplastia, reconstituir esse músculo e fazer a sustentação desses órgãos, certo? Correções de cicatrizes também, restauração do ímen, intervenções no ponto G, então pode usar ácido hialurônico no ponto G, no canal vaginal, para justamente a mulher ter um contato, o homem ter um contato maior com a mulher no ponto G e com isso conseguir aí o orgasmo vaginal. Podemos fazer a clitoroplastia, né, que é o aumento ou a diminuição do capuz do clitóris. Então, tem mulheres que não gostam do clitóris porque ele é muito grande, muito exposto. Principalmente mulheres que fizeram uso de testosterona por muito tempo. Então, aquelas meninas que usaram testosterona, né, usaram aí essas bombas que a gente diz de academia, né, elas acabam o quê? Aumentando o clitóris. Então, elas acabam, muitas vezes, tendo um micropênis, né, e aí elas têm que recorrer a uma cirurgia plástica, por quê? Porque por mais que tu pare de tomar, ele não regride o clitóris. Depois que ele aumentou de tamanho, ele não regride. E aí, muitas vezes, a mulher sente o desconforto, principalmente na calcinha. Então, é interessante... Então, é interessante aí, né, para quem sente esse desconforto, fazer essa cirurgia plástica. Dá para fazer lipoaspiração no Monte de Vênus também, para tirar aquela gordurinha excedente, né? E o transplante de pelos para rarefação dos pelos. Preenchimento com ácido hialurônico, a gente pode preencher os grandes lábios com ácido hialurônico, podemos colocar pontinhos de toxina botulínica na região inguinal, para quem sua muito, e aí a pessoa sua demais e tem odores, né, mais pronunciados. Com isso, a gente faz a toxina aqui, a pessoa diminui o suor e diminui o odor. A gente pode trabalhar o fortalecimento da musculatura pélvica com o pompoarismo ou a cinesioterapia, tá? Que geralmente é feito por fisioterapeutas uroginecológicos. Eles utilizam essas bolinhas, né, que introduz no introito vaginal e a mulher vai segurando essas bolinhas no introito para fazer o quê? O fortalecimento dessa musculatura. Esse fortalecimento, pessoal, não é somente para a mulher sentir prazer, tá? Ele tem o benefício também para incontinência urinária. Esse exercício ele é muito feito, ele é bem prescrito, ele é bem recomendado para mulheres que tiveram partos normais e que têm escape de urina. Então, quando a gente tem escape de urina, a partir lá dos 50, 52, às vezes tu espirra e tu sente que a calcinha ficou com aquela gotinha de água, né, gotinha de xixi, ou tu sente que tu tá dando muita risada e tu faz xixi na calcinha. Isso quer dizer o quê? Que a tua musculatura pélvica, ela tá flácida, porque você não consegue mais contrair e segurar o xixi. Para isso, a gente utiliza aí a cinesioterapia ou o pompoarismo. Eu tenho outros aqui que me mandaram, foi uma sex shop que me mandou. Eu tenho todas aqui, ó, as bolinhas que são da cinésio. A cada semana você vai aumentando o peso, né? E introduz lá no introito e vai fazendo as contrações e segurando os pesos para poder tu fortalecer a musculatura pélvica, tá? Então, o pessoal aí que tá, espirra e sente a perda de urina, vai procurar já um fisioterapeuta uroginecológico, vai começar a trabalhar a musculatura pélvica para justamente evitar uma incontinência urinária. Aqui a foto do microblend, né, que é a tintura de pelos. Eu achei fantástico este trabalho, porque simulou, né, os pelos pubianos da pessoa que não tinha mais, né, então estava rarefeito. Eu achei muito legal. Dá para pintar os pelos pubianos também, para quem tem, para quem já está, né, com os pelos pubianos já branco. A gente sabe que pelo branco não pega na depilação. Então, é sempre o que eu digo: quer depilar com laser,
depila enquanto o pelo tá preto. Depois que o pelo tá branco, não tem mais jeito, certo? Vamos entrar aí nos tratamentos intravaginais para alargamento e flacidez do canal vaginal. Então, a gente tem os laser CO2 e a gente tem a radiofrequência, que é introduzido no introito vaginal, feito disparo, como eu falei para vocês ali, do aquecimento dessa pele, vai gerar um processo inflamatório, vai liberar fatores de crescimento, os fatores de crescimento vão estimular o fibroblasto a produzir colágeno. Então, é essa a reação que a gente vai ocasionar aí dentro do introito, e com isso a gente vai ter o quê? A elasticidade de volta, a lubrificação dessa mulher, né? E a gente melhora também o comprimento aí do introito vaginal. Falando aí, entrando nos principais cuidados que a gente precisa ter na saúde íntima, né? Como é, Aline, que eu vou retardar o envelhecimento ovariano? É o sono da beleza, né? Eu sempre brinco, às vezes as minhas alunas chamam mais tarde da noite, eu digo, tá na hora da prof repousar a cutis, né? Eu sempre brinco. E realmente, né, a melatonina é produzida durante a noite. A gente sabe que a melatonina, ela é produzida no ovário também, 4 vezes mais. Então, a gente precisa dormir, a gente precisa dormir, a gente precisa dormir para poder diminuir o cortisol, para diminuir o estresse oxidativo, para poder os nossos hormônios funcionarem, para a gente reduzir a inflamação do nosso corpo. Então, eu preciso dormir para que a melatonina seja produzida e, com isso, a gente baixa aí o cortisol, que é um dos agentes que mais inflamam a gente, né, o excesso dele. Exercício físico, né, a gente sabe que a mulher, quando entra na menopausa, não adianta nada tu ficar lá fazendo o aeróbico, né? Porque o aeróbico de impacto, tu fica lá, né? Acaba ficando mais flácido. Eu li uma reportagem da Cláudia Raia, que ela falou, eu só faço cardio e só faço musculação. E é verdade, a gente precisa o quê? Fazer exercício físico, ter uma boa alimentação para produzir massa magra, certo? A gente sabe que a gente tem perda de massa quando a gente entra no climatério e na menopausa. Então, a gente precisa fazer exercício físico antes. E outra coisa que é muito importante, pessoal, no próprio exercício físico, muitas vezes, vamos dizer assim, no pilates, ou fazendo um exercício físico no solo, né, com personal, a gente já faz a contração do períneo, certo? Então, a gente já começa a promover o quê? Um pompoarismo, a gente já começa a trabalhar o períneo. Então, a gente aí também evita, com exercício físico, a perda de urina, os escapes, certo? Reposição hormonal, tá? Eu já falamos sobre isso. Como que eu vou retardar o meu envelhecimento do meu ovário? Eu preciso repor, né, hormônios. Então, T3, T4. Tem muitas mulheres que têm hipotiroidismo e não sabem. Tem muitas mulheres que têm hipotiroidismo subclínico e não são tratadas. E aí, depois, acabam descobrindo, e daí já tá tarde, porque daí o cabelo já tá fraco, já tem queda de cabelo, o cabelo tá seco. E a gente sabe que mulheres com hipotiroidismo, elas têm o corpo mais frio, né? As pessoas com hipotiroidismo. Nós estamos falando da mulher, principalmente, hoje. E aí, às vezes a mulher tá lá fazendo radiofrequência, aquecendo esse tecido para produzir colágeno, e se ela tem um hipotiroidismo, ou o hipotiroidismo normal, ou subclínico, e não é tratado, a gente vai ter um retorno deste tratamento, ele vai demorar muito para dar retorno. Por quê? Porque a pele dessa pessoa é fria. Quem tem o hipotiroidismo, tanto que a gente tem que medir a temperatura corporal, ela já tende a ser mais fria e a pele é seca. Como é que eu vou fazer procedimentos estéticos com uma pele extremamente seca e fria, tá? Então, isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com radiofrequência. Eu preciso ter uma pele hidratada internamente com uma boa ingesta de água. T3, T4, hormônio do crescimento.
DEA, a gente precisa repor também, progesterona, então lembrando lá, mulher está no climatério, subiu, tem um pico de estrógeno, e muitas vezes ela não produz a progesterona em quantidade suficiente, daí ela fica com alteração de humor, ela fica sem sono, ela fica com depressão, ela fica com ansiedade, por quê? E ela tem aquelas TPMs horríveis, por quê? Porque ela não tem uma progesterona em níveis adequados, tá? Testosterona também tem que repor, a mulher também tem testosterona. Então, a gente vai lá, repõe, né, o médico repõe testosterona, para justamente o quê? Trazer para essa mulher libido, trazer para essa mulher lubrificação, vontade de ter relação, massa magra, questão cognitiva, né? A depressão também está relacionada, a falta de testosterona também está relacionada com ansiedade e depressão. Toda deficiência, pessoal, hormonal, ela está muito relacionada com mudanças de humor, com depressão e ansiedade. É isso que eu digo. Por que a gente vai tratar essa mulher direto com antidepressivo e com ansiolítico, sabendo que vai cair ainda mais o libido dela e a gente vai afundar muitas vezes ainda mais essa mulher? Vamos olhar para os hormônios com outros olhos. Vamos olhar para os hormônios de uma maneira sem ser aqueles parâmetros convencionais de exames laboratoriais. Vamos ver se não tem algo subclínico escondido aí, para que a gente possa tratar a causa, tá? Até, de repente, a gente usa junto o antidepressivo, o ansiolítico, mas depois a gente vai começar o quê? A retirar, a partir do momento que a gente começa a regular essa produção hormonal na mulher. Dieta anti-inflamatória, né? Então, evitar quem? Leite, açúcar, glúten, cafeína. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Leite, a gente só precisa de leite quando a gente beber. Depois que a gente cresce, a gente não precisa de leite, tá? Leite é extremamente o quê? Inflamatório. Então, ele inflama o nosso organismo. O açúcar faz o quê? A caramelização dos telômeros. Ele glica os telômeros. Como é que eles vão se replicar? Como é que a gente vai conseguir trabalhar se os telômeros estão lá caramelizados, né? Então, a gente tem um envelhecimento, muitas vezes, pelo excesso de açúcar. E quando eu falo açúcar, eu estou falando quem? Carboidrato junto, né? Que o carboidrato vai ser metabolizado e vai se transformar em açúcar. Então, aquelas mulheres que têm aquelas rugas vincadinhas na vertical, é excesso de açúcar, muitas vezes, tá? Então, reduz o açúcar. Glúten, né? A mulher tem lá diarreia em função do glúten. Glúten, retira glúten. Cafeína, a gente sabe que é maravilhoso o café, só que ele inflama o nosso organismo, a gente sabe disso, né? O excesso de cafeína, ele envelhece e ele inflama o nosso intestino, tá? Vocês já devem ter percebido, às vezes, pessoas que tomam muito café, às vezes têm diarreia, justamente por causa do café, né? Ele acaba causando uma desbiose intestinal. A mesma coisa de quem toma café depois das 4, não consegue dormir. Vai interferir aonde? Na produção do sono, vai interferir lá na produção de melatonina. Como é que eu vou ter um sono reparador se eu estou ligado com excesso de cafeína? Então, a gente tem que observar também e começar a retirar o café da nossa dieta. Oi, Aline, só para te avisar, 8h30. Tá. Tá bem? Já vou terminar. Reposição de antioxidantes. Magnésio é muito importante. Magnésio regula, ajuda na regulação hormonal, ajuda na regulação da tireoide, na TPM, nos fogachos, nas mudanças de humor, na fadiga adrenal, na ansiedade. Então, magnésio, né? Tem o magnésio glicina, magnésio bisglicina, magnésio treonato. São os magnésios mais utilizados para essa questão, menopausa, TPM, tireoide, ansiedade. Complexo B como um todo também, a gente precisa utilizar ele. Coenzima Q10 é um potente antioxidante. Eu preciso de antioxidante. E quando eu trabalho na estética, eu sempre falo também para os meus alunos, qualquer procedimento
procedimento estético está ocasionando um processo inflamatório. Então, eu estou criando envelhecimento. Eu preciso colocar antioxidante, tá? Coenzima Q10 é um belíssimo antioxidante. E aí a gente vem, né? Vitamina D. A gente não vive mais sem vitamina D. Nós precisamos de vitamina D. Já tem testes com a questão aí do Covid com a vitamina D. Vitamina D age aonde também? Ansiedade, depressão, equilíbrio hormonal, queda de cabelo, pele, né? Entre todos os outros benefícios de vitamina D. A gente sabe que hoje a gente precisa dosar a vitamina D, né? Eu levo mais ou menos como parâmetro aí em torno de 50, 60 de vitamina D, e a gente sabe que o povo brasileiro, ele oscila lá no 18, 19, e antigamente era 30, e agora baixaram para 20, é uma vitamina D baixíssima. E a gente não pega sol, pessoal. Então, a gente precisa repor vitamina D. Vitamina E, outro antioxidante. Vitamina C é um antioxidante, ele é primordial na formação de colágeno. Então, eu preciso ingerir vitamina C para poder ajudar aí na produção de colágeno. Zinco, cúrcuma, outro anti-inflamatório, ácido alfa-lipoico, o ferro também está ligado em ansiedade, em queda de cabelo, em fadiga. A pessoa tem que repor ferro, certo? Falando um pouquinho de microbiota intestinal, não adianta utilizar cúrcuma, ferro, se eu tenho uma microbiota totalmente descompensada. Como é que eu vou absorver esses nutrientes? Como é que eu vou absorver essa medicação? Como é que eu vou absorver o zinco se eu tenho uma desbiose intestinal? Então, eu preciso primeiro o quê? Tratar o meu intestino, porque todas as doenças iniciam pelo intestino. É a conexão intestino, cérebro, pele, tá? Se eu tenho o intestino inflamado, ele vai refletir na minha cabeça, né, no meu cérebro, na minha cognição, na minha falta de memória, na minha ansiedade, na minha depressão, e vai refletir aonde? Na pele. Então, assim, pessoas com acne, trata intestino. Rosácea, trata intestino. Envelhecimento, trata intestino. Principalmente se eu tenho diarreia ou constipação, certo? Cândida, trata intestino. E daí eu venho aquela perguntinha tradicional: teu cocô afunda ou flutua? Né? O cocô bom, ele tem que afundar no vaso. Então, ele tem que sair mais inteiro e afunda. O cocô ruim, ele flutua no vaso. Justamente por quê? Porque ele tá rico em gordura. E ele acaba flutuando, tá? Cortou, Chay, ou não? Que eu vi que cortou aqui para mim. Acho que não. Não. Então, a gente precisa prestar atenção no cocô do nosso paciente, como é que está o funcionamento desse intestino, se essa pessoa defeca 2 vezes ao dia, como é que é essas fezes, se ela defeca a cada 2, 3 dias, e regular esse intestino. Como é que a gente faz isso? Pool de lactobacilos, tá? Faz lá um pool de lactobacilos, uma cápsula em jejum pela manhã. Se você tem problemas hormonais, você terá problemas digestivos. Se você tem problemas digestivos, você terá problemas hormonais. É a conexão pele, intestino, cérebro. Uma coisa funciona a outra. E o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ele tem vários receptores, eles têm neurônios, e eu preciso tratar muito bem o meu intestino. Por isso que eu preciso o quê? Cortar a alimentação inflamatória. Leite, iogurte, pão branco, né? O carboidrato, o excesso de massa, o açúcar. Por quê? Porque a cândida que está lá, aquelas bactérias nocivas que estão no nosso intestino, ela vai se alimentar de quem? Carboidrato e açúcar. Leite. A partir do momento que eu retiro essa alimentação inflamatória desse paciente, dessa mulher, ela vai o quê? Melhorar a cândida, pessoal.
certo? Então, vai repovoar esse intestino e retirar esses alimentos inflamatórios. A gente terminar, que a Chay já deve estar querendo já meu rim. Extremamente importante, né? Urinar após a relação sexual. Né? Outras dicas aí. O introito, ele fica muito perto da uretra, certo? Se você tem relação sexual e aí não faz xixi depois, ela acaba entrando as bactérias pela uretra, vai encontrar um ambiente quente e úmido e pode te dar infecção urinária. Então, é muito importante fazer o xixi após a relação, tá? A higienização correta da genitália. Não é para lavar 3, 4, 5 vezes ao dia. Você vai lavar uma vez com sabão e as outras vezes com sabão apropriado, né? E as outras vezes você vai o quê? Lavar com água apenas. Por quê? Porque o pH da minha vulva é 4,5, ele é ácido. Se tu colocar um sabonete com pH 7, pessoal, você vai destruir a microbiota da vulva. E aí, você pode fazer tratamentos, gastar lá com fluconazol e itraconazol, e que não vai resolver o teu problema. Por quê? Porque tu continua utilizando um sabonete com pH extremamente básico e que vai matar a tua flora bacteriana, tá? Tua microbiota da genitália, da vulva. Absorventes diários causa atrito, certo? Não deixa a vulva respirar e também é uma contaminação, né? As bactérias ficam tudo ali porque tu passa, às vezes, 12 horas com o mesmo absorvente diário. Então, assim, ó, retire o absorvente diário, retire os sabonetes agressivos, trabalha lá com sabonetinho, vai se higienizar com sabonetinho de glicerina, sabonetinho de bebê, sabonete apropriado para íntimo, tá? Para poder tu ter aí uma saúde íntima. Outra coisa, às vezes as mulheres sentem alergia, né? Ai, porque eu tenho alergia na hora da relação, ai, porque eu fiquei com a uretra em carne viva. Às vezes a mulher é alérgica a látex e não sabe, tá? Quando chegar essa queixa aí na farmácia, troca o preservativo. Utiliza um preservativo sem látex, porque essa mulher pode ser alérgica a látex e não sabe, ok? Óleo de coco, né? Eu achei linda essa imagem, né? Óleo de coco. E aí, pode usar o óleo de coco na vulva, sim ou não? Pode. Pode usar até como lubrificante o óleo de coco. Ele é rico em ácido láurico, em ácido caprílico. Ele ajuda também em controlar a bactéria, a flora bacteriana da nossa vulva. E ele ajuda também em cândida, além de hidratar a pele, certo? Então, pode usar o óleo de coco tranquilamente. Tem gente, né, e algumas pessoas, alguns profissionais ainda, eles recomendam ainda deixar o óleo de coco, né, em temperatura ambiente, deixar ele líquido, lava a forminha de aspirina, né, lava a forma, coloca o óleo de coco na forminha, né, de comprimido, enfim, coloca no freezer e forma uns óvulozinhos de óleo de coco para colocar no introito vaginal e para passar na vulva. É bem interessante para não ficar metendo a colher dentro do pote, né, do óleo de coco. Então, tem essa alternativa. Excesso de açúcar, já falei para vocês, né, que é o grande vilão aí para quem tem cândida. A calcinha de algodão, que a gente precisa, né, começar a utilizar a calcinha de algodão. Dá um tempo para a calcinha de lycra, dá um tempo para a calcinha fio dental com renda e durmam sem calcinha, tá? Eu vi uns posts essa semana falando sobre o obedialho, né? Não sei se vocês ouviram falar na internet sobre isso, mas chegou uma enxurrada de perguntas. Prof, pode usar, não pode usar? Eu não recomendo, tá? Põe o alho na comida. Agora, é muito complicado. Tu introduzir um alho para a função realmente bactericida, a gente sabe que ela tem, mas e como é que vai ficar esse alho lá dentro?
como é que é a tua higiene, esse alho depois não pode fungar, e eu não recomendo, tá? A questão do OB de alho, eu sou completamente contra. Sou contra e não recomendo essa prática, certo? Dicas de leitura para a gente acabar aí a nossa noite, tá? Para quem gostou do tema, assim como eu sou fascinada por leitura erótica, tá? Eu gosto muito. Eu trouxe alguns livros. O primeiro livro que eu comprei, que eu me apaixonei, foi esse aqui, ó. Função CO, tá? Ele tá aqui nessa foto. Ele é de uma autora baiana, Tatiana Amaral. Eu me tornei amiga dela, eu converso com ela pelo Instagram, porque eu quero o 4º volume da Função CO. São 3. E para quem quiser, agora na pandemia, iniciar uma leitura feminina, é o livro que eu recomendo, Função CO, tá? Esse aqui é o primeiro que eu recomendo. Leia a trilogia. Eu li a trilogia em 10 dias, tá? Os 3 livros dela eu li em 10 dias. Depois, da mesma autora, tem o Diário de Miranda, tá? Que é muito bom também. Depois tem o Diário de Miranda, tem o do professor, tem vários livros. A Tatiana Amaral, ela é fantástica, pessoal. Sigam ela lá no Instagram. Eu gosto muito de um livro bem educativo, tá? Que é a Vitamina O, certo? Porque o orgasmo é vital para a saúde e a felicidade da mulher. Dicas, técnicas, e é muito interessante esse livro, tá? Vitamina O, para quem tem dúvidas sobre sexualidade, sobre orgasmos, sobre relação, é muito legal esse livro. Esse aqui eu comecei a ler, mas não terminei ainda, porque as mulheres fazem sexo, tá? Esse aqui tá no meu próximo, que eu vou ler, mas agora eu tô lendo essa trilogia aqui, tá? Que eu não gostei muito, mas eu tô lendo essa trilogia, o livro 1 de Obsessão. Eu tenho o 2 e o 3 já, e quando é trilogia eu já compro os 3 junto, porque eu sei que eu sou meia, se eu não consigo ler os 3, eu fico encucada. Eu tenho muitos livros, eu já compro os 3 juntos, porque senão, e quando não sai o livro, eu fico pentelhando, tentando achar. Sylvia Day, eu gosto muito, tá, dessa autora, ela é americana, eu gosto. Eu tenho muitos livros, tá, eu já tô no 4º livro esse ano. Esse Obsessão é o meu 4º livro desse ano, que eu tô lendo. Eu leio muito, muito, muito. Fora os meus artigos científicos, esse tipo de leitura me chama muito a atenção, e eu passo o dia todo lendo, assim, viro a madrugada e termino o livro. Recomendo para prática aí, para vocês desopilarem um pouquinho em casa, saírem aí, né, um pouquinho dessa tensão que a gente está vivendo da pandemia, vão ler um livro bom. E é isso, pessoal. Terminamos por hoje. Eu achei essa foto linda, que é um chimarrão com uma vulva desenhada. Eu disse, a hora que eu achei, eu disse, eu vou ter que colocar essa imagem, que eu achei fantástica, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, hoje em dia a gente não pode mais compartilhar o nosso mate, e desenhar uma vulva no chimarrão, olha só que maravilha, né? Então, e eu me despeço por aqui, minhas redes sociais, meu e-mail, meu Face, meu Instagram. Para quem quiser alguma informação de cursos, tá aqui o Instagram da Skin Cursos, o WhatsApp também, tá todos os meus contatos.